o julgamento virá. Eclesiastes 12:14 diz que Deus julgará todas as obras, até as ocultas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que estaremos diante do tribunal de Cristo. E o próprio Daniel também, no capítulo 7, fala sobre isso. Alô, 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 graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Rick Pinto aqui. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já, aquele ritual de sempre, convido-te a deixar o teu like. E também, se ainda não estás inscrito, inscreve-te no canal, ativa o sininho das notificações. Nós temos tido vídeos aqui semanalmente no canal. E para hoje, alimento espiritual. Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 até o 30. Mas pelo formato do vídeo, vou encurtar e ler apenas 3 versículos por agora. Versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Vamos ler agora o 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Sim, Deus me pedirá contas. E assim, bem rapidinho para compreendermos, aqui estamos a falar daquilo que nós chamamos da parábola dos servos e dos talentos. Dos talentos é uma parábola assim muito conhecida, quando Jesus Cristo ele conta que certo homem ia fazer uma viagem longa, conforme lemos, e ele distribuiu talentos para os seus servos. Talentos ali fala de uma moeda grega, ou seja, distribuiu dinheiro para que cada um cuidasse do dinheiro do seu senhor. Era uma parábola. Sendo parábola, nós devemos perceber que as parábolas elas tinham assim o entendimento de trazer questões do dia a dia para as pessoas, para que pudessem compreender os ensinos de Jesus Cristo. Mas porém, contudo, todavia, entretanto, a Bíblia diz que as pessoas ouviam as parábolas e não compreendiam. Isso também para se cumprir as escrituras. Mateus 13 explica um pouco do significado das parábolas, que é a parábola do semeador. Em breve também trarei um vídeo aqui só sobre essa parábola. E eram entendidas também no contexto da cultura judaica para os judeus, os hebreus, como enigmas que continham códigos eternos ou mistérios do reino. E aqui eu quero que entendamos um pouco sobre a nossa caminhada aqui na Terra para com Deus, conforme esta parábola que tem assim um peso escatológico, que fala sobre os últimos dias, fala sobre como será o futuro e nos dá indicações de como devemos viver agora. Primeiramente, nos versículos que nós lemos, 14 e 15, fala que o Senhor deixou talentos com seus servos. Representa para nós, não exatamente talento como entendemos no português, que não são nossas habilidades apenas, mas fala sobre a graça que nós recebemos do nosso Senhor. Tudo, vou repetir, tudo o que recebemos de Deus é sua graça. A graça de Deus não é apenas para a salvação, só que as habilidades, o tempo, tudo que nós fazemos é a graça. Então, nessa parábola fala sobre a graça recebida. Sabemos que Deus ele derramou a sua graça sobre nós. Então nós precisamos ter um entendimento assim maior sobre a graça de Deus. Não pensar que a graça de Deus está apenas limitada à salvação. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 8, que Jesus subiu ao céu e concedeu dons aos homens. Dons, presente, graça. Ou seja, Deus nos capacitou com várias coisas, Deus nos deu várias ferramentas, entre as habilidades, tempo, graus escolares para alguns, e tudo isso nós devemos ter o entendimento de que foi Deus quem nos deu. E a quem tenha recebido do Senhor a habilidade ou a dádiva, por exemplo, de ser pastor, outros de serem empresários, outros de serem jogadores, entre várias coisas, a verdade é que cada um de nós recebeu uma graça do Senhor. Agora, o texto ele fala assim de 2 servos que foram fiéis, assim que a palavra diz, bom e servo fiel, venha, desfrute do gozo do teu Senhor. E depois fala de um servo que é intitulado de servo mau, servo negligente, servo preguiçoso. Diz assim nos versículos 16, 17 e 18 a falar sobre estes servos.
O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. 17, falando do que recebera 2, do mesmo modo, ou seja, semelhantemente. O que isso quer dizer? Que também saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 2. E no versículo 18, começa a dizer, mas, eu diria assim, mas porém, contudo, todavia, entretanto, o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Dos 3 servos, houve um que foi achado como negligente. A Bíblia diz que os primeiros 2 saíram imediatamente. E quando começa a falar do terceiro, utiliza a conjunção adversativa, dizendo mas. Ou seja, não teve a mesma atitude que os 2 primeiros. Ele agiu como com preguiça. Não saiu imediatamente. E o que ele foi fazer? Guardou aquele dinheiro para devolvê-lo tal e qual como recebera. Nós, quando recebemos algo da parte do Senhor, nós temos a tarefa de desenvolver a graça de Deus em nós. Devolver da mesma forma quando o Senhor vier para nos pedir contas, é sermos maus, negligentes, preguiçosos. E algumas coisas afetaram o servo mau, o servo negligente, o servo preguiçoso. A primeira foi a preguiça, que é o que falamos há pouco tempo, mas depois teve mais uma, o medo. Versículos 24, chegando por fim, o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Versículo 25, receoso, ou seja, com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Ele começou por apresentar motivos para ter sido mau, negligente, preguiçoso, para ter desobedecido a Deus. Nós muitas vezes desobedecemos a Deus e infelizmente arranjamos justificações. Que Deus tenha misericórdia de nós. E aquele que coloca é o medo. Nós identificamos a preguiça, depois identificamos o medo. Ele apresentou o medo por quê? Porque havia nele algo mau. O medo é um espírito. Paulo, ao falar com Timóteo, na sua segunda epístola, ele diz que nós não recebemos espírito de medo. Nós devemos entender que o nosso inimigo, ele tenta sempre atacar-nos e acabar conosco trazendo esse espírito de medo. O medo, ele teve a sua estreia na Bíblia logo no livro de Gênesis, capítulo 3. Ah, Senhor, foi assim que Adão disse, ouvindo que estavas por aqui, percebi que estava nu e tive medo. O medo vem para nos afastar sempre do propósito. O medo afasta-nos do propósito de Deus. A Bíblia coloca o medo como oposto, antagônico ao amor de Deus. Então, o servo mau, ele permitiu que o medo entrasse na sua vida, no seu coração, e isso o afastou do propósito. Mas tem uma outra parte que é no versículo 24, diz assim, chegando por fim, vou repetir, o que receberam um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo. Eu quando li isto, quando nós lemos assim, vou repetir, parece que ele está a descrever o seu Senhor. Mas eu entendo que ele está a descrever alguém que ele não conhece. Vamos primeiro entender que este homem na parábola, ele é uma representação do nosso Deus. Ou seja, não faz parte do caráter de Cristo ser mau. Mas não só isso, se nós lermos, vamos perceber que ao recompensar aos servos bons, aquele Senhor disse, venham, sentem-se à mesa comigo e desfrutem daquilo que eu tenho para vocês. Uma pessoa que é má, apenas quer ganhos para si, não vai recompensar trazendo os seus servos, os seus trabalhadores para a mesa da comunhão. Ou seja, aquele Senhor não era mau. Então, se ele não era mau, significa que aquele servo não conhecia. Muitas vezes, por não conhecermos o nosso Senhor, não conhecermos o caráter de Cristo, não conhecermos a Deus, nós agimos de forma equivocada. E dessa forma abrimos mão de cumprir com o nosso propósito, porque nós servimos conforme o nosso próprio conhecimento de quem é Deus. Se conhecesse realmente ao seu Senhor, aquele servo iria fazer conforme as Escrituras dizem, fazer tudo de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo.
A Bíblia fala-nos de uma recompensa sempre, e aquele servo, ele falava de uma severidade do seu Senhor. Há pessoas que servem a Cristo, que servem a Deus por medo, porque apenas conhecem o lado que talvez foram ensinados por uma liderança que não soube ensinar sobre o verdadeiro caráter de Cristo, sobre o amor de Deus, e apenas com medo da condenação do inferno, apenas com medo de serem castigados. Não é sobre isso servir a Deus. E eu entendo que nós iremos, assim, nos dedicar a Deus conforme a medida do que nós conhecemos de Deus. Se eu conheço muito bem a Deus, se eu amo a Deus, eu vou dar tudo de mim para Ele. Mas se eu não o conheço, eu vou andar nesta vida com desconfiança porque eu não o conheço. E lendo os versículos 24 e 25, assim, com muito detalhe, eu percebo que ele diz assim: sabendo que és homem severo, ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Vamos lá. Sabendo que és homem severo, ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi o teu talento, aqui o tens. Eu fiz os dedos assim para dizer o quê? 4 desculpas. Aquele homem era cheio de desculpas. A palavra desculpa, quando aparece na Bíblia, ela tem assim um significado, assim no grego, ligado a querer puxar a razão para si. Desculpa não é algo que deva fazer parte da vida do crente. Nós, quando erramos com Deus, não chegamos para Deus e dizemos desculpa. Nós confessamos o pecado e Ele perdoa-nos. Não é: Senhor, desculpa, falhei contra Ti. Senhor, desculpa, eu pequei. Não. Confesso o meu pecado e Ele me perdoa. Não é sobre pedirmos desculpas. Nós, quando apresentamos uma desculpa, na verdade, estamos a querer nos exaltar. Nós estamos a querer nos colocarmos numa posição de destaque e atacando até de certa forma o caráter de Deus. Foi o que este homem fez. E nós muitas vezes fazemos o mesmo. Então nós devemos aprender a abrir mão das desculpas na nossa vida. Quais têm sido as tuas desculpas para não cumprir com o propósito de Deus na tua vida? Coloca aqui nos comentários. Como é que tens te desculpado? Quais são as tuas justificações para andar no caminho da desobediência? Para terminar, deixa eu dizer uma coisa. O julgamento virá. O título do vídeo diz: Deus vai me pedir contas, Deus pedirá contas. O julgamento virá. Eclesiastes 12:14 diz que Deus julgará todas as obras, até as ocultas. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz que estaremos diante do tribunal de Cristo. E o próprio Daniel também, no capítulo 7, fala sobre isso. Quando nós pensamos em julgamento, eu falei há pouco tempo, até fiz uma expressão séria: o julgamento virá. Só que, entendendo sobre essa questão de julgamento, quando a Bíblia fala de julgamento, não está a falar de punição. Julgamento é o que? É uma investigação detalhada que irá definir se seremos recompensados ou se seremos punidos. E se eu sei que eu estou no caminho de Deus, fazendo a sua obra conforme Ele mandou-me, ao ouvir a expressão julgamento, o tribunal de Cristo ou julgamento, eu me alegro, porque sei que é o momento de receber a minha recompensa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se eu não estou no caminho do Senhor, ao ouvir essa expressão, eu com certeza vou ficar com medo, porque pensarei no fogo que há de vir. Então, hoje, eu te pergunto: como tens gerido os talentos que o Senhor tem dado? Ele dá conforme a tua capacidade. Se Ele tem te dado 5, tens multiplicado eles? Ou será que eles estão na mesma situação? Ou pior, será que tens perdido? Reflete nisso. Comenta algo aqui e seja muito abençoado por Deus nesta caminhada, sem medo, em nome de Jesus, do dia que o Senhor pedirá contas. Amém? 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 Aleluia! Glória a Deus! Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Compartilha este vídeo com outras pessoas e comenta!